prancheta. Ah, verdade. Você pega a roupa, por favor? Obrigada. A nossa assistente de gravação. Vem aqui, ainda é usada como assistente de produção. Eu tive que gravar 2 vezes, contar 2 vezes a mesma história. Não, mas nem espera a mesma história. Não vai rolar a mesma história 2 vezes, porque não tem jeito. Fica, vou deixar aqui. Não. Ele interrompeu, agora não lembro mais. A massa de manobra foi boa, né? Gente, vamos, porque daqui a pouco eu tô vendo que vai chover, a gente vai se lascar. É isso. A Lucia vai ver a cabeça. Tá, Nath, começa. A pessoa Mara. Tá? O sabonete tá aqui. Se você ouvir qualquer pingo, você puxa a câmera pra dentro. É, e a gente corre. E para a gravação. Exato. Vamos lá. A gente reagenda, não tem problema. Ah, não, mas a gente só tem. A gente se já tem plano B. Já tem. Porque você. Né? Bora. Nath, você. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Eu acho que não dá pra ver os cachorros, mas a Amora tá aqui embaixo da cadeira. A Kiara tá perdida aqui no quintal. Apareceu o rabo dela. Provavelmente. E os outros estão tudo por aí perdidos dentro de casa. E esse é o Parapraxis, um podcast feito por 2 estudantes de psicologia para contar um pouco das vivências, experiências, traumas e surtos do curso. A gente ainda não tá se surtando tanto, porque tá de férias ainda, mas deixa só voltar pra ver o que vai acontecer. Kiara, vem cá. E temos convidados hoje de novo, né? Esse é o professor Wellington, ele deu aula pra gente durante o semestre passado, aguentou um monte de coisa gigantesca. Todo mundo falando do mesmo estágio. Todo mundo surtando. Mas nada foi melhor do que aquela sua foto com o Cláudio Amâncio. Aquilo foi lindo. Aguardado até hoje. Aquilo foi maravilhoso. Mas, por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou o Wellington, eu sou psicólogo, trabalho na área clínica e na institucional há mais ou menos 10 anos. Também sou professor universitário, dei aula para as meninas aqui o semestre passado. E agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje, para a gente falar um pouquinho do surto da psicologia, porque a gente vai surtar pro resto da vida. Eu acho que o profissional, o estudante, o profissional de psicologia que não surta, ele não entendeu o rolê que ele está vivendo. Não entendeu. Acho que a vida é um pouquinho disso, né? A gente surta o tempo todo e vai. E seguimos. Exato. E a gente trouxe ele aqui para falar um pouco sobre empatia, que foi basicamente um pouco, né, da tua aula pra gente esse semestre. E eu lembro que a tua primeira prova pra gente foi uma prova inteira falando sobre a questão da empatia, né? E a gente tem muito a questão do confundir o que é realmente a empatia, né? A história de, se colocar no lugar do próximo. Conte-nos um pouco. Interessante você lembrar que a prova inteira, né, foi baseada na empatia, e eu fiz questão de que de fato fosse, porque eu penso que um psicólogo sem empatia, ele não serve para ser psicólogo, né? A gente precisa de fato entender o conceito, entender que vai muito além de uma questão pessoal ou só uma questão técnica, mas ela é algo que precisa ser colocado em prática, porque o psicólogo, ele escuta, ele precisa estar atento, ele precisa entender o que o outro traz para ele, né? E eu acho que se a gente conseguir compreender tudo isso, a gente consegue, de fato, colocar em prática a psicologia. E é difícil, né? Não é fácil a gente conseguir entender este lugar. Peraí, Amora, parou. Você para. Pronto. É difícil a gente conseguir entender esse lugar da empatia, né? O que cabe a gente, o que não cabe, até onde a gente pode ir, até onde... E o que não é, empatia também é difícil de saber. Exato, né? Uma das coisas que está lá muito forte no nosso código de ética é essa questão de acolher sem julgar. Só que eu penso o seguinte, é difícil a gente não julgar. Nós temos as nossas questões pessoais, nós temos as nossas questões morais e ética.
né? Antes de vir um sujeito profissional, existe um sujeito pessoa, com CPF. E como é que a gente pratica, né, essa questão do não julgar? E aí onde entra a nossa questão da empatia. É aí onde entra que ela tem que ser uma técnica que a gente precisa utilizar. Porque aí sim eu vou deixar o meu julgamento de lado, eu vou deixar as minhas questões de lado para de fato acolher o outro. É como se. O como ser foi algo que eu frisei também ensinar e ensinei para vocês o semestre passado, justamente por conta disso. A gente ouve muito essa questão de empatia é se colocar no lugar do outro, é se colocar no lugar, é o que todo mundo fala, né? A questão que todo mundo traz. Mas como é que eu vou me colocar no lugar do outro, sendo que eu não sei o que o outro sentiu? Eu não faço a menor ideia, né, do impacto que uma situação X teve para aquela pessoa. Eu posso imaginar, sim, mas sentir, eu nunca vou sentir. Até porque a gente tem toda a questão, né, social da pessoa. Duas pessoas podem ter passado por situações muito próximas, por exemplo, o falecimento de um ente querido, sim, né? Sim. Mas você não sabe como era a relação entre aquelas pessoas, então cada um vai sentir de uma forma, cada um vai ter um lugar ali, né? Não necessariamente porque a experiência foi parecida, que a reação, os sentimentos vão ser os mesmos, né? Nós estávamos até ainda há pouco comentando sobre um filme, né, que nós assistimos, e é engraçado essa coisa do sentir, porque uma colega que está aqui na produção, ela falou que não é um filme triste o filme que nós estávamos comentando, e eu já tive essa percepção de que, nossa, é um filme triste sim. Então essas vivências, né, histórias de vida diferentes, proporciona que um sinta de uma forma e o outro sinta de uma outra forma. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala da empatia, é sim se colocar no lugar do outro, como as pessoas falam aí na sociedade, mas é lembrar de que eu preciso entrar neste lugar como se eu fosse a pessoa, lembrando que eu não sou. Até porque se eu só vou também, aí eu trago um problema para mim. Né? Imagina, se eu atendo 10 pessoas durante um dia, e eu entro na história dessas 10 pessoas, absorvo, me coloco literalmente no lugar de todas elas. No final do dia eu deixei de existir, né? Eu lembro da Rô comentando com a gente a semana passada, né? Que quando elas foram fazer os atendimentos, você estava junto com elas. E você ficava pra Rô na orelha dela. Não é a sua história. Verdade, ele não estava, mas estava mentalmente. Que ela ficava assim na cabeça dela. Não é a sua história. Não é a sua história. Exatamente. E é muito engraçado isso, né? Porque quando a gente vai para os primeiros atendimentos, a gente tende a se colocar muito no lugar do outro, porque são histórias que vão te atravessando e a gente, não sei, mas até não sei se por um egoísmo, enfim, mas a gente tem mania de achar que aquela história, aquela coisa acontece só com a gente. Sim, sim. E a gente começa a perceber que não é desse jeito, que as coisas acontecem com todo mundo. As histórias se repetem, né? E você realmente se sente atravessado. Muito, né? Não tem como negar, gente. As histórias que nós iremos ouvir na psicologia, elas irão atravessar, né, as coisas que a gente sente e tudo mais. Algumas delas vão pegar muito forte pra gente. E é por isso que a gente precisa trabalhar na nossa terapia, o nosso autoconhecimento, né? Pra gente entender o que de fato é meu e o que é do outro. Porque se eu abraçar tudo, aí a gente dança e dança bonito. Tá vendo quando eu falo pra todo mundo fazer terapia, ó? É sobre isso. É que o meu bordão do podcast é faça terapia. Então faça terapia. Vale, Nath. Eu acho que uma das coisas que chamou muito a nossa atenção também quando você trouxe nas aulas era a diferença entre empatia, simpatia e compaixão. Eu acho que a gente abriu uma mudança na nossa cabeça que foi absurda. Né? Então, acho que seria legal trazer um pouquinho dessa diferença, porque a gente acha que empatia é uma coisa, mas quando a gente vê é totalmente outra. Dentro da psicologia tem muito disso, né? De nós termos um conceito que é nosso e aí quando vai lá para fora, né? Para a população em geral tem um outro conceito.
Quando a gente fala de simpatia, por exemplo, dentro da psicologia, a gente foge daquele contexto de, é a pessoa sorridente, que chega, conversa com todo mundo. É isso que as pessoas lá fora chamam de uma pessoa simpática, é o simpático, né? E na psicologia, não, a gente precisa entender ela de uma forma diferente. A simpatia é o que eu sinto em relação ao que o outro me traz, né? É de que forma aquilo me toca. Por exemplo, ela me traz uma história triste. Poxa, eu me compreendo o que você me traz e eu me entristeci pelo que você me trouxe. Esse fato de eu me entristecer, eu estou sendo simpático com o que você está me trazendo. Então, dentro da psicologia, esse é o conceito. E quando a gente pensa na compaixão, né, ela é um pouquinho diferente. Lá as pessoas tendem muito a pensar que, tô com dó, né? Não, gente, não tem nada a ver. Mas é o que a gente aprende durante a vida, sim, né? A sim. compaixão, ela é essa coisa do, que judiação, coitadinho, né? Tem muito essa coisa. Exatamente. E dentro da psicologia, a gente entende que a compaixão ela está relacionada ao fato de eu compreendi o que aconteceu com você, eu me senti tocado por aquilo e eu agi em cima daquilo. Né? Então, de que forma que eu consigo te ajudar? De que forma que eu consigo abraçar essa sua história e te auxiliar de alguma forma? Então, acho que a compaixão está muito relacionada a isso. Sim. Isso é verdade. É que realmente, né, as pessoas elas levam muito a parte do popular, né? Vai por esse lugar do senso comum. Obrigada, sim, Nath. Vai sempre pela parte do senso comum quando a gente fala certas palavras. E é muito engraçado que a gente viu muito isso, né, Nath? Naquela vez que a gente vai aplicar o teste vocacional, lembra? Sim. Que a gente foi com a Elisângela. Tinha uma frase que estava escrito passivo, acho que foi. Passivo. E os moleques da sala, né, os 17... A quinta série, né? Não, você imagina, adolescente, aquele, né, fervor ali dentro da sala. A hora que leram passivo, não sou passivo, não. Já vai por um outro caminho. Exato. Então as pessoas vão muito por esse lugar, né, quando a gente entra na faculdade de psicologia, a gente aprende que existe isso dentro, é necessário isso dentro do consultório, mas como técnica, sim, não como senso comum. E é legal você falar isso também, porque aí pensando indo pela linha da empatia, o quanto é importante que nós estejamos atualizados e a gente saiba falar a língua da pessoa que a gente está atendendo, né? Porque eu preciso entender o que esse adolescente entende como passivo, de que forma que ele... E eu preciso entrar nisso, né? Até para conseguir conduzir de uma forma legal e bacana. Você sabe que eu lembro de uma conversa que nós tivemos na sala, eu não lembro exatamente o contexto, mas eu acho que foi algo em relação aos estágios mesmo que a gente estava falando, e você me contou que depois que você saiu da faculdade, você foi fazer um curso de teologia. Sim. Para você entender a questão das religiões e tudo mais, do quanto isso é importante no atendimento. Não que você vá atender com o estigma religioso, né? Isso, com viés religioso. Mas é importante a gente entender para respeitar o paciente do ponto de vista de religião dele, né? Sim. E realmente é importantíssimo isso. E as questões sexuais e as questões religiosas são questões que aparecem muito em consultório. E eu preciso minimamente entender sobre uma coisa e outra. Né? Até para não ser preconceituoso, para não colocar uma palavra errada, né? Colocar um apontamento que vá ferir o outro. Isso também é empatia, né? Quando eu vou estudar, quando eu vou aprender, para não falar besteira, eu tô sendo empático também. Exato. É muito realmente isso, da gente entender quem estamos, né, atender, a gente entender quem estamos atendendo. Sim. Tem um psicólogo que eu sigo, né, e ele estava falando esses dias sobre essa questão do psicólogo entender sobre a parte social, ter essa noção e tudo mais, né? Ele ainda fala assim, o psicólogo que não trata sobre isso, que não olha para a parte da questão sexual e tudo mais, ele está fazendo uma performance, ele não está sendo um psicólogo, né, como ele deveria ser, porque você realmente não está levando em consideração o mundo que é aquele
ser humano. Você sabe que eu dou aula de psicologia social também. E uma das coisas que eu falo é justamente isso, né? A gente passa 5 anos dentro de uma graduação ouvindo falar o quanto o psicólogo precisa ser neutro, neutro, neutro. E eu falo que na psicologia social, e ela é aplicada inclusive dentro do consultório, tá? A neutralidade, ela não existe. A psicologia social, quando aplicada, ela é uma psicologia política, porque ela vai na mão dos direitos humanos. Então, se eu encontro, né, e vou atender uma pessoa que sofreu um abuso sexual, por exemplo, eu não posso ser negligente, eu preciso garantir que o direito dela seja acolhido. Vou respeitar a vontade dela de prosseguir com uma denúncia ou não, mas se existe, né, ali algo que está ferindo os direitos humanos, eu preciso ser político e agir de acordo com o que os direitos humanos solicitam. Mas dentro do consultório, vale. Desculpa, mas dentro do consultório não tem como a gente ser neutro. Esses dias eu vi uma postagem que eu até compartilhei, né, que estava escrito assim, é só ir fazer terapia, né, aí você vai passando o card, aí o cara, tá, mas a pessoa não tem o que comer, como que ela vai fazer terapia? Exatamente. A pessoa não tem uma condição socioeconômica favorável, e você vai mandar ela para terapia? Não existe. Quem com fome vai pensar, né? Quem com fome vai conseguir falar do que está sentindo além da fome? O estômago, né, vai gritar muito mais do que a dor psicológica. Então, de fato, são coisas que a gente precisa ficar de olho e, enquanto psicólogos, termos esse cuidado do cuidado, né? É a frase que tá rolando na internet, psicólogo sem consciência social é simplesmente um coaching. Sim. Exatamente. Olha o shade. Mas tem shade que é necessário. Tem shade que é muito necessário. Verdade. E é muito engraçado porque eu e a Nath, a gente começou a seguir um pessoal que é muito da psicologia social, né, Nath? Muito. E assim, conversar com o Thiago, por exemplo, só reforça a gente a ir para esse lado, né? Esses dias, inclusive, eu mandei para o Thiago um vídeo que eu achei muito legal, que é uma menina que ela fala sobre os doidinhos do centro, né? E ela falando, tá, mas vocês já pararam para pensar o porquê que essas pessoas estão na situação que elas estão? Sim. E ela faz assim, ela traz uma análise incrível falando sobre essa questão, tanto psicológica, quanto social e política, sobre essa questão dos doidinhos do centro, né? Eu achei o máximo, achei, assim, fantástico que ela trouxe. É importantíssima essa reflexão, né? Isso é empatia, é eu compreender o que o outro está fazendo lá. Tem a nossa... Como é que a gente chama ela aqui? A Rô tá quase praticamente como uma assistente geral. Assistente de câmera. A nossa assistente de câmera tava vendo esses dias aí no feed de vocês, um trechinho da conversa que vocês tiveram, e eu achei muito legal ela falando, né, da primeira experiência do estágio dela, e me fez refletir em casa a respeito de uma das aulas que nós tivemos, do quanto é importante que a gente entenda o nosso lugar, né, nesses atendimentos. Porque quando a gente fala, precisa se colocar no lugar do outro, e pelo que eu vi, né, ainda não assisti o episódio dela completo, mas ela fala do quanto foi difícil para ela. E eu acho que isso é tão importante, sabe, que a gente reconheça o nosso limite também. Porque não é porque eu sou psicólogo que eu vou precisar abraçar qualquer história, vou abraçar qualquer situação. Não, a gente precisa reconhecer, olha, eu consigo chegar até aqui. Daqui para lá eu já não consigo mexer porque mexe muito comigo. E eu acho que é tão importante que a gente tenha essa consciência, porque aí nós somos éticos. Não é só porque a pessoa está me pagando que eu vou atender esse caso porque eu preciso da grana. Não tem que ser sobre isso. Porque senão não vai ser terapêutico, senão não vou conseguir fazer o trabalho que a psicologia pede que eu faça, né? E a gente reconhecer isso também é uma forma da gente cuidar do próximo. Sim. Porque a gente não vai, é o que você falou, a gente não vai conseguir cuidar dessa pessoa direito. E cuidar da gente Da também, gente também. sabe? Por isso, faça a terapia, o bordão do cara. Porque, gente, não tem como eu cuidar do outro sendo que eu preciso de cuidado. Por isso que a gente brinca, né, que o psicólogo, ele funciona numa pirâmide, né? É o psicólogo do psicólogo do psicólogo, Sim. porque tem essa necessidade,
Não tem como largar. Eu falo muito por mim, porque assim, eu tô com a minha psicóloga tem 3 anos já, né? Durante todo o processo do meu diagnóstico de TDAH, ela foi importante, mas hoje eu vejo a importância dela no meu processo de formação, porque muitas vezes, quando eu tô começando a dar uma saidinha, né, da linha, ela, vem cá, volta, Volta. né, ela me traz de volta. Então, eu vejo a importância dela para mim no processo de formação, e aí eu fico imaginando quem já está formado, quem está atendendo, a importância desse segundo profissional. Sabe uma coisa que eu estou em terapia e eu tenho conversado muito com meu psicólogo sobre isso, né? Do quanto é difícil, sim, a gente conhecer a técnica, a gente conhecer, né, como as coisas funcionam, porque às vezes isso acaba se tornando um problema. Eu, por muito tempo, eu tive muita resistência, né? Depois de que eu me formei e fui para terapia, eu percebi que eu comecei a competir com os outros psicólogos, sabe? Que me atendiam. E eu entrava para minha consulta, levava algumas questões e aí vinham alguns apontamentos e eu começava a rebater. Não, porque não tem que ser assim, tem que ser assado. E aí eu entendi de que eu não estava ali na condição de paciente, eu estava ali numa condição de alguém que queria competir, né? E foi legal eu reconhecer isso em mim, mas eu só reconheci por conta de apontamentos do meu psicólogo, porque agora eu consegui voltar de uma outra forma, né? Eu falei, olha, peraí, eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para as minhas questões para que eu continue exercendo de fato o papel que a psicologia me pede. E não só por isso, né? Para que eu consiga caminhar. Então, a gente reconhecer e olhar para dentro é extremamente necessário. Nossa. Sim, é muito necessário mesmo. Esse negócio de você falando de competir, eu ainda, bom, óbvio, né, ainda não tô formada, mas não passei por isso ainda. Mas eu escuto cada uma da minha psicóloga. A Nath sabe que eu compartilho muita coisa com ela. Pra caramba. É cada puxão que ela me dá, que eu saio da consulta tonta. A Cláudia não tem dó de você. Mas isso é legal você falar de não ter dó, porque é um outro ponto também. A gente fala muito de que o papel do psicólogo é acolher, é acolher, é acolher. E, de fato, o papel do psicólogo está em acolher. Só que se na sua terapia você só sai acolhido o tempo todo, desculpa, você não está fazendo terapia. É amigo pago. É amigo pago. Existe o momento do acolhimento, mas precisa ter aquele momento do incômodo, da gente sair puto da sessão e falar assim, eu nunca mais vou voltar para este lugar. Eu odeio esse cara, né? Isso é terapia, né? E aí a gente vai para casa, reflete, a gente entende de que não é o cara, são conteúdos nossos que foram mexidos e a partir daí a gente muda, porque a gente muda através do incômodo. Se não incomodar, a gente não muda. Eu passava com uma pessoa, né? Ele tinha uma fala que eu trago pra minha vida, essa fala, que a gente muitas vezes tá num ofurô de merda. Sim. Você tá quentinho ali, mas você tá na merda. É bem cômodo. Isso. É bem isso. Então, se é só acolhimento, vamos rever isso. Ai, gente. Essa frase é sensacional. É uma das minhas frases preferidas. É um negócio que eu escutei tem mais de 5 anos e eu trago isso comigo porque é muita verdade. É muito fato isso. Tá na merda, mas tá quentinho lá, mas você tá no cocô. Aliás, minhas frases favoritas terminam com cocô, né? Aham. Ave Maria. É que uma vez a... Freud explica. É que uma vez... É da psicanálise? Não, eu faço TCC. Tá bom. Não, é porque uma vez a Priscila, a professora de biologia, né, tava falando pra gente que aquelas borboletas que a gente sente no estômago, aquilo na verdade é só o teu intestino trabalhando. Cocô. Exato. Cocô. Aí eu falo que não era amor, era cocô. A Nath já fala que eu citocina, eu já vou pro popular, vou pro cocô, entendeu? Sinto muito cocô por você, né?
Eu já destruí muitas pessoas com essa frase. Muitas pessoas acabaram com aquele sonho da emoção das borboletas no estômago porque tá ansioso. Mas é porque romantizaram o órgão errado. Romantizaram o intestino, romantizaram o coração. Depois eu conto uma piada no off sobre intestino, porque não dá pra contar aqui. É só simbólica as É isso. borboletas, né? Acho que a gente pode pegar agora esse gancho do desenvolvimento da empatia, né? Do como que a gente desenvolve. Porque o pessoal tem muita história do, a pessoa é desse jeito. Ela vai nascer desse jeito. Gabriela. Exato. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? É possível a gente desenvolver empatia? Sim, é possível a gente desenvolver empatia. Só que eu penso muito no quanto as nossas experiências nos auxiliam ou não. Inclusive o lugar onde a gente está ou não. Vou dar um exemplo aqui para vocês, gente. Seguimos com o papelzinho. Eu adoro rabiscar, gente. Na minha aula, eu estava até comentando com a Nath aqui antes. Eu preciso falar escrevendo, que aí funciona melhor. Eu adoro esse exemplo aqui, ó. Quando eu olho para esse número do lugar onde eu estou, eu enxergo um 6. A gente também. Vocês também, né? Vocês Sim. estão praticamente no mesmo lugar que eu. Eu não sei como que vai ficar na câmera, mas quando eu viro, talvez a pessoa lá de casa tá enxergando. A Rô tá enxergando um 9. Um 9. E aí eu olho e falo, não, mas é um 6. Aí a câmera olha e fala, não, é um 9. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque acho que pra gente desenvolver a empatia, eu acho que é tão importante que a gente reveja o lugar onde nós estamos. Porque pode alguém bater na tecla e falar, não, é 6, e eu continuar batendo na tecla e falar que é 9. Alguém tá errado? Não. Tanto nós aqui que estamos enxergando 6 estamos certos, quanto a galera que tá lá tá enxergando 9. E aí quando a gente fala de empatia nesse processo de desenvolvimento, é tão importante que a gente fala, peraí, né, daqui onde eu estou, eu enxergo X coisa, mas deixa eu dar a volta, né, deixa eu olhar do lado de lá. Um grande exemplo, né, para vocês fizeram o estágio no semestre passado com adictos, né, e é engraçado porque a população fala, a pessoa entrou, né, na adicção porque quis, não tem vergonha, é safado, que são coisas que a gente ouve muito, né, da galera que faz o uso de algum tipo de entorpecente. Mas o que levou aquela pessoa, o que aquilo representa para ela? Ela tá fugindo de alguma coisa? Ela não tá? Que caminho, né, que ela trilhou para que conduzisse ela até aquele lugar onde ela está? E assim, pegando até um gancho nessa sua fala, né, é engraçado porque 90% das pessoas que estão ali dentro, todos os depoimentos que você escuta, são pessoas que vieram de família desestruturadas, pessoas que não tiveram nenhum tipo de suporte, né? Teve um rapaz mesmo que ele falava que ele usava substâncias com a mãe Então, e os irmãos, né? Então, é todo esse contexto que a gente não pode abandonar. É muito isso. É muito fácil a gente estar sentada no nosso aconchego, na nossa bolha, e apontar. E eu acho que a faculdade de psicologia tira muita gente desse lugar. Mas muito. Demais, assim. Porque você começa a ter contato com lugares, com situações, que você começa a abandonar este lugar de julgamento. sim. Eu acho que é muito isso. E a experiência que a gente teve mesmo, né, eu falo assim que foi bem profunda, porque trouxe um entendimento que a gente não está acostumado a ter. Em momento algum, a gente sai realmente dessa coisa do popular, do que é considerado, né, pela sociedade, do cara que não tem vergonha na cara, O safado, porque entrou porque quis e não sei o quê. E é muito engraçado porque dá para se fazer uma outra reflexão, né? Porque muita gente fala que, porque a maconha é a droga de entrada para as outras drogas, né? Tem muito essa coisa desse discurso. E 90% da galera que estava lá começou com álcool. sim. E é algo que você tem acesso, todo mundo tem acesso.
Por isso que eu falo até no outro vídeo, né, que eu me dei conta no estágio que eu vinha de uma família de adictos, porque eu tenho muitos alcoólicos na família, né, e pra gente é normal. Ah, é só uma cervejinha, é só uma cachaçinha ali com os amigos, é só isso. E a gente esquece, né, o quanto o álcool ele traz uma redução de consciência, por mais que seja só a cervejinha, e a partir dessa redução de consciência eu fico vulnerável a outras coisas, né? Eu fico vulnerável a alguém colocar algo na minha bebida, eu fico vulnerável a eu estar no ambiente, alguém usar alguma coisa a me oferecer, e aí eu não vou raciocinar, eu não vou pensar se aquilo é bom ou não é, e eu só vou, né? Então, de fato, uma das grandes portas de entrada é o álcool. Para que é o mais fácil de se viciar Sim, e o mais sim. difícil de ter abstinência, né? Porque a Sim, abstinência é a mais forte que existe. Né? Então é o mais fácil, porém o mais difícil, por um lado. Se eu não me engano, o Drauzio Varela, ele já deu várias entrevistas falando justamente sobre essa questão do álcool, né? O quanto que ele trabalhando ao longo desses anos que ele trabalhou no sistema público e tudo mais, o quanto ele viu a dificuldade que as pessoas têm em se libertar do álcool. Então, assim, quando a gente volta agora para essa questão do criar empatia, o processo que a gente passa na faculdade ajuda muito a gente nesse lugar, né? Porque a gente sai experimentando coisas que, se a gente continuasse na nossa bolha, no nosso lugar dentro da sociedade, a gente jamais ia experimentar. Eu falo por mim, quando que eu ia para uma clínica de adictos, ia sentar lá e escutar o depoimento tanto das pessoas que são realmente adictas, quanto das pessoas que são codependentes. Quer ver uma outra situação que a faculdade, né, a graduação, ela me proporcionou uma mudança? Essa questão das casas de repouso. Quando eu estava nos meus estágios, eu consegui ir para uma casa de repouso. E eu falei para minha orientadora na época, eu falei, eu não quero ir, porque é um lugar de muito sofrimento, onde já se viu, né, a família pegar o idoso, que cuidou dele a vida inteira, e simplesmente abandonar lá na época se chamava de asilo, né? Hoje a gente mudou o termo, na casa de repouso. E eu fui com muito preconceito, né? E ela simplesmente olhou pra minha cara e falou assim: só vai. Só vai, depois você me conta. E ela falou assim: chegando lá, eu não quero que você faça um trabalho com os idosos, eu quero que você faça um trabalho com a família. E aí eu falei: eu não vou atender essa família, eu vou brigar com eles, eu vou arrumar encrenque, não sei o que, onde já se viu. Ela só vai, depois você me conta. E me transformou muito, né? Porque no senso comum, as pessoas têm muito essa ideia de, colocou lá pra abandonar. E não é, gente. Um idoso, ele precisa de cuidados, às vezes 24 horas, por conta de medicação, por conta de demência, por conta de várias questões clínicas e psicológicas. E nem sempre a família tem esse suporte para estar ali o tempo todo, né? E às vezes, pelo fato de eu amar, a melhor forma de cuidado que eu encontro era: vou te deixar aqui porque eu sei que alguém vai cuidar de você da forma que você precisa, porque eu não sei. A gente foi fazer uma extensão nosso semestre passado numa casa, né, que cuida de idosos. E foi muito legal ver o trabalho que eles têm em relação aos idosos. O dia que nós fomos era um dia de visita. Então a gente pôde também observar as famílias que iam lá. E foi muito legal porque, assim, poucos idosos puderam fazer as atividades, mas porque muitos não estavam lá porque as famílias levaram para passear. Sim. Né? Então tem toda essa questão. Eu não posso ficar 24 horas com essa pessoa porque realmente hoje em dia as coisas mudaram muito. A gente precisa trabalhar. Sim. A gente tem uma rotina que muitas vezes não permite, né? E lá todo mundo muito bem cuidado, né, Nath? Sim. A Rô foi com a gente também, né? Tem uma senhora lá, por exemplo, que ela teve, se eu não me engano, AVC, né? E ela também tem uma questão, um quadro de demência. E ela é uma pessoa que precisa de cuidado, assistência 24 horas para absolutamente tudo, né? E assim, as meninas lá tratam ela super bem e tudo mais. E para você ter uma ideia, o quadro dela é tão grave que ela fica retida na cama, ela fica não é com bem contenção. com contenção, isso, na cama,
porque senão ela mesma acaba oferecendo risco para ela, né? E as meninas vão lá, brincam com ela, fazem piada, levam ela para tomar banho, faz todo o trabalho e ela é super bem cuidada lá. E não dá pra gente romantizar também, né? Não, Porque a gente falando assim, parece que, nossa, tudo é muito sim, bonito. Não, existe sim os casos de abandono, existem as sim, pessoas que, olha, eu só quero me livrar e o dinheiro vai lá e paga, o cuidado. sim. Mas a gente precisa também, né, ter esse outro olhar para a situação. Não é tudo só feio, Sim, como também não é não é tudo tudo só muito, muito bonito. bonito, né? E a gente aprende. Não Bom, é o 880, né? Tem um meio termo. Exatamente. e assim, estudando psicologia, a gente aprende também o lado horroroso que a psicologia tem, né? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala da forma como ela começou lá na Alemanha, a forma como ela começou a ser estudada, não é bonito. Não é bonito. Eu tenho uma fala que eu aprendi, inclusive, com uma mestre minha, que é ser psicólogo é você contemplar o sofrimento alheio, né? Você contemplar o sofrimento do outro. E de fato, porque são pouquíssimas as pessoas que vêm pra gente porque, eu quero me autoconhecer, eu quero saber, né, os meus limites. Não, as pessoas vêm quando as coisas já estão péssimas, quando as coisas estão ruins, quando... Então a gente contempla, né? A gente assiste ali a desgraça e nosso papel no meio disso tudo é Organizar. eu não digo organizar, mas mostrar caminhos e possibilidades, porque a organização vai da pessoa, né? Mas acho que num primeiro momento a gente contempla a desgraça, a gente acolhe desgraça, a gente acolhe sofrimento. Eu nunca tinha pensado por esse lado do contemplar a desgraça, mas é realmente Sim. isso. Eu nunca procurei terapia no momento que eu estava Eu tô bem, eu vou pra extasiada. terapia. Exatamente. Pelo contrário, as pessoas pensam diferente, né? Eu tô bem, eu vou me dar alta. É assim que... Exato. É onde mora o perigo. Onde você não tá bem. Espere você receber alta do seu terapeuta. Não se dê alta. Porque se você não foi de alta, porque não tá pronto. Gente, eu Por mais que você sinta que tá tudo bem, né? Eu tô há quase 8 anos em terapia, então tá aí. A alta chega? Não chega. E principalmente agora, né, Nath? Principalmente agora. Agora que ela não larga mesmo. Agora que ela não te deixa ir mesmo. Nem quero. Aí, eu acho que, voltando um pouquinho para o tema da empatia, eu acho que mais do que falar como desenvolver, como a gente consegue colocar em prática, é os desafios e os limites que a gente tem, né? Não só para desenvolver empatia, mas também como ser humano. Né? Sim, e sim. reconhecer isso seria, eu acho que a primeira parte para a gente partir para conseguir ter empatia, né? Acho que um dos grandes desafios, né, da empatia é a gente tomar o cuidado, porque a gente também não precisa ser empático o tempo todo. Porque aí volta no que eu falei lá no começo, nós acabamos nos colocando numa situação de vulnerabilidade, né? E aí, dependendo da forma como eu sou empático, eu acabo passando por cima de mim. E isso é tão ruim, né? Quando eu falo que nós precisamos reconhecer os nossos limites, eu acho que antes de ser empático com o outro, poxa, deixa eu me acolher primeiro, né? Deixa eu ver até onde que eu consigo chegar. Eu lembro de uma situação, gente, que é muito comum, infelizmente, é muito comum chegar no consultório situações de abuso, né? E é muito fácil todo mundo ser empático com a pessoa que foi abusada, né? Porque eu sei que eu tenho que acolher, eu preciso entender que ela teve uma dor e que é muito fácil. Mas é muito difícil uma situação que eu passei no consultório de que, ao invés de sentar na poltrona na minha frente a pessoa abusada, sentou o abusador. E aí? E aí? Né? Como é que eu vou ser empático com essa pessoa? Cara, é muito difícil. É praticamente o famoso advogado do diabo, né? Exatamente. E eu vejo isso, muito essa crítica, assim, eu acho que a gente pode linkar um pouco do que acontece, por exemplo, na advocacia, quando o pessoal fala, né, Sim. você está defendendo o bandido. Opa, peraí. É uma pessoa? É esse lugar que a gente tem que se colocar, que é uma pessoa. Mas não deixa de ser difícil. Sim. Reconheci o meu limite,
naquela situação, eu entendi que eu não tinha recursos não técnicos, mas pessoais para prosseguir com aquele atendimento. Então eu fui profissional e ético o suficiente para falar, olha, eu não consigo prosseguir com o seu atendimento, não com essas palavras, né, de uma forma técnica, mas eu tenho uma colega que consegue te atender, sabe? E a gente precisa, né? Olha, não dá para eu ir aqui, então eu encaminho, eu mando para uma outra pessoa. Isso também é uma forma de exercer empatia, porque eu não estou deixando de acolher. Só estou falando que eu não vou ser esse instrumento de acolhimento. Mas quando eu te falo, procura X pessoa, eu estou respeitando a sua história e eu também estou sendo empático com você, lembrando que você tem o direito de seguir com o seu acompanhamento. Você está colocando o teu limite ali, Exatamente. porque, queira ou não, a gente precisa impor limite. E isso, gente, para absolutamente tudo na vida, tá? Sim. O falar não, a gente precisa normalizar um pouco essa questão do não, né? Sim. O falar não para as coisas, e é o que a gente estava falando lá atrás, né? É você ir de encontro com a tua ética, com a tua verdade, às vezes. Porque eu lembro de uma vez que a gente estava falando na aula da Raquel sobre a questão de... Qual que foi o tema mesmo? Lembrei. Sobre aborto, a legalização do aborto, tal, quem era contra, quem era a favor, tal, não sei o quê. E a Raquel trouxe essa questão, né? Tá, mas e se a pessoa chegar no seu consultório falando que ela quer abortar e você for anti-aborto? Você pode abrir mão desse atendimento. E é justamente isso, Sim. Você respeitar a história da pessoa, da opção que ela teve, nesse caso, né, da questão do aborto, e falar, tá bom, querida, vai lá, tem essa pessoa aqui que ela vai te dar uma maior assistência, melhor do que eu conseguiria, e tá tudo certo. E aí é onde entra aquilo que a Nath trouxe, né? Eu me colocar no lugar do outro como se eu fosse, não sendo ele, né? Se eu estivesse do lado de lá, como é que seria? E até estando do lado de cá, né? Já que eu penso diferente, se eu sou anti-aborto, como é que eu gostaria que as pessoas me recebessem, né? Uhum. E aí eu faço a condução ali de acordo com esse olhar. Então, quando você me pergunta sobre os desafios, eu acho que é muito disso, de reconhecimento de limites, não só do outro, mas o meu também. Sim. Né? O nosso, principalmente, porque se a gente ultrapassa, a gente adoece. Sim. Eu ando percebendo, pelo menos nesses últimos anos de formação, que a psicologia ela tá bem no meio, não é nem 8 nem 80, é o meio termo. Uhum. Né? Só que o mundo ele tá meio que na contramão, é 8 ou 80, não tem meio termo. Então eu vejo que a psicologia tá morando ali, literalmente no meio termo. Ela tenta ser... Ai, gente, eu tô boa pra esquecer palavra hoje. Mas não é que ela tenta ser meio termo, ela tenta ser um equilíbrio, ela tenta ser equilibrada. O meio termo que eu quis dizer então, exatamente, ela tenta ser esse equilíbrio. De ser extremo ao máximo ou nada, tipo, tudo ou nada, não, ela é o equilíbrio entre esses dois extremos. A psicologia ela é empática, né? Ela entende os extremos. Ela entende quem pensa do A e ela entende quem pensa do Z e ela faz esse acolhimento de tudo, né? Ela acolhe a esquerda, a direita, o centro. Ela tem este olhar e ela fala, vem cá. Eu acho que quando você fala isso desse abraço que ela dá. A gente abraça tudo, né? Exatamente. E não é fácil, porque, queira ou não, né? É muito criticado. A gente acaba se colocando no lugar do, mas tá acontecendo isso, tá, gente, mas não é por aí. Como assim? Não é por aí. A gente vê muito isso hoje, por exemplo, na internet, no Instagram. O povo se degladiando por absolutamente tudo, né? E não é nem só uma questão real política, não. Você falando tudo. Desse acolher tudo, né? Eu lembrei também de uma das nossas supervisões de estágio, em que uma colega da turma de vocês trouxe o atendimento que foi realizado de uma adolescente, e aí ela começou a defender essa adolescente porque a família era negligente, e aí ela, né, porque a família não fazia isso com a adolescente, não fazia aquilo e não cuidava, e aí ela
trouxe, né, pra gente discutir um dos atendimentos que ela fez com esse pai, e esse pai falava, ela não quer fazer isso, ela não faz aquilo, né, e colocando a responsabilidade do não cuidado na adolescência. E aí a colega de vocês ficou brava, e ficou nervosa, e ficou revoltadíssima, porque como que pode o pai não fazer isso? E aí eu falei pra ela, peraí, né? Esse pai, quando ele fala pra você que a responsabilidade é dessa adolescente, ele tá pedindo ajuda. Ele tá falando pra você que tá atendendo ela, olha, eu não sei ser pai, eu não sei assumir esse papel, né? Me ajuda. Então acho que o nosso olhar de empatia está muito nisso também, de ouvir aquilo que não está sendo dito. São as entrelinhas, né, que a gente acaba lendo e que muitas vezes é onde está a problemática ali, naquelas entrelinhas. Exatamente. Não é, eu acho que é lá que tá, né? Não é talvez, é lá que mora. Porque o que é falado tá aqui, ó. Né? É o que eu penso, é a forma como eu racionalizo. E o trabalho da psicologia é olhar fundo. Né? O que você não enxergou, o que você não me falou ainda. E aí é onde entra o nosso papel. E eu preciso ser empático para entender, para observar aquele sentimento, para conseguir ir a fundo. Isso lembra muito aquele caso que você contou na sala do paciente que tirava aliança. Sim, sim. E falava que estava tudo bem, mas a expressão corporal dele mostrava outra coisa. É muito fácil perguntar para alguém assim, como é que tá seu casamento? E a pessoa falar para mim assim, tá tudo bem, né? Estamos bem, e tirando a aliança o tempo todo, né? Por que toda vez que fala de casamento você tira essa aliança, né? Será que não tá bem? Será que você até tá bem, mas você acha que não é o suficiente para você? Então a gente precisa não só fazer a análise do que é dito, o que não está sendo dito, né? Principalmente verbalmente. Total. Nossa, e é muito engraçado porque a gente acaba se tornando mais observador depois. Muito. A gente era um pouquinho antes, né? Ai, essa daqui dá até raiva, sabia? Por quê? Gente, ela observa demais. Mas um negócio assim louco, ela, você viu tal coisa? Eu, não. Ela, não, porque aconteceu isso e eu, hã? Eu observo coisas que eu nem deveria observar. Mas talvez isso seja parte da sua personalidade também, né? Porque eu acho que tem muito disso. Tem pessoas que já são mais observadoras por si só, né? Tem as pessoas que já são mais distraídas e não vê absolutamente nada. E tem aquelas pessoas, eu sou daquele tipo de pessoa assim, eu sou muito parecido com você, não tô vendo nada, não tô observando nada, né? As coisas passam por debaixo do meu nariz e eu não vi. E eu acho, vou falar por mim, tá? E aí onde o autoconhecimento ele é importante. Eu tomo muito cuidado para não levar para fora do meu consultório essa coisa da, tô observando, tô analisando. Gente, eu não analiso absolutamente nada fora do consultório, de verdade. É claro que isso levou um tempo, tá, gente? Quando eu me formei, eu achava que eu era muito neurótico com isso. Mas com o tempo eu fui entendendo o quanto aquilo estava me fazendo mal, né? Hoje em dia eu vejo alguns psicólogos na internet fazendo análise de filme, de não sei do que. Gente, eu só sei falar se o filme foi bom ou foi ruim, né? Eu torci para não sei. E eu acho que é tão importante a gente também aprender a fazer essa separação, né? A gente tem que separar o CNPJ do CPF, muito. né? Até porque, assim, se você for psicologizar tudo, Sim, você não vive. não. Você vai achar Você vai achar Uma nova frase. palavras novas, tá vendo? Eu posso. psicologizar. Você vai. Eu também uso, eu não sei se ele existe, Eu mas também acho que eu não, uso ela. Então. E assim, você vai simplesmente dar nome de transtorno pra todo mundo, que nem Sim. virou moda agora. Ah, porque fulano é narcisista. Cara, às vezes ele só é um arrombado. Porque todo mundo tem ansiedade. Gente, isso é importante também, né? A gente compreender que existem pessoas que são ruins. Sim. E elas escolhem ser ruins. Ela não tem transtorno mental, ela só é uma pessoa ruim. Acabou. E eu não tenho que romantizar isso e classificar como alguma coisa. Não. Existe a perversão e ponto.
Exatamente, é isso. A gente tem que sair um pouco desse lugar da patologização, do todo mundo tem problema, todo mundo tem transtorno. É que nem a história, né? Porque agora todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo, todo mundo. Gente, não é assim. Não. Não é por este lado. Tá vendo qual que é a importância da empatia, queridinho? É essa. É você entender que não é isso. É a gente entender que realmente existem pessoas que têm um transtorno mental, né, que precisam de tratamento e tudo mais, mas nem sempre. Sim. É isso. Nath, mais alguma coisa, senhora? Acho que foi tudo. Deixa eu falar algumas coisas. Existe? Vamos estudar psicologia. Aí, ó. Tanto no sentido neutro, que é literal da palavra, ou pejorativo e crítico, que é você analisar as pessoas por qualquer motivo. Como a gente acabou de utilizar. Ah, que maravilha, tá vendo? E é você, tá? Joguei mal. E é engraçado esse negócio do psicologizar, né? Que eu vejo isso muito, a gente como estudante de psicologia acaba fazendo muito isso. A gente tá naquele lugar a gente quer aprender, a gente não sei o que, tarará, aí quando vai ver a gente tá fazendo isso com todo mundo, a gente tá analisando tudo, a gente tá analisando todos, a gente tá se incomodando com tudo, e assim vai, né? Mas é natural, né? É algo que faz parte do momento de vocês, da vida de vocês. Vocês estão o tempo todo aprendendo teorias e técnicas, então é super natural a gente colocar isso na vida, porque é o que vocês estão vivendo. Quando eu recebo como paciente um estudante de psicologia, eles começam a trazer as técnicas e tudo mais, eu falo, parou, né? Fala o que você sente só, fala como é pra você, esquece a técnica, né? Eu também não vou falar sobre ela, eu vou te fazer os meus apontamentos, né? Eu não vou falar isso é aquilo, não. Vamos falar como é que você sente, como isso pega pra você. Então, faz parte do momento de vocês e tá tudo bem também, né? Só aprende a dosar aí. É bom quando você tá conhecendo alguém. Esse é muito útil. Isso é maravilhoso. Sério, você fala assim, peraí, vamos lá. Tá me analisando? Ai, gente, quando a pessoa... Só freia isso, Nath, por favor, né? Sabe por quê? Porque senão daqui pra frente você nunca mais se relaciona com ninguém. Como que é o nome, Nath, esqueci, não é do mal da psicóloga, do estudante de psicologia. O karma do estudante de psicologia. Você conhece essa? Não. Existe um karma do estudante de psicologia que é, se você começar a faculdade... se você começa a faculdade solteiro, você vai até o final dela solteiro. Você não se casa mais. Não casa Eu já ouvi parecido, né? Que ou você casa até o último ano da faculdade, depois você não casa mais. Eu não sei porque que as pessoas pensam isso, mas entra nisso que eu te falei, de não vai analisar, né, no seu date, porque senão você vai falar, ih, falou mamãe, falou papai. E aí você, ó, beijo. Ai, gente, pior que é assim mesmo. Tá vendo? Mas é verdade. É engraçado, e é muito engraçado, porque geralmente tem alguém que vira e fala assim, você não vai me analisar, né? Ah, pronto, aí que faz assim com a chavinha, né? Eu não ia amar. Ser repetitivo, como você vai ver o ciclo. A Roberta, ela já tá analisando, olha só, a coleguinha. Mas a história do compulsivo repetitivo é uma piada interna por causa do estágio. Porque tudo para uns coordenadores lá era tudo compulsivo repetitivo. Inclusive, vai ter uma dezena sobre isso. E aí, na prática, não do mesmo jeito que você atrai o compulsivo repetitivo. Exato. Você não conclui o ciclo, você continua rodando até Quando eu não elaboro, eu chamo isso de destino. Eu prefiro essa frase. Eu também prefiro essa frase, exato. Frase mais bonitinha. Exato. Mas é isso, gente. Bom, como a gente pode ver, empatia não é nada daquilo que, tecnicamente falando, né, dentro da psicologia, não é o que a gente conhece como contexto social e tudo mais, mas, gente, Popular, na verdade. empatia é um negócio extremamente importante, eu acho que não só dentro do consultório, mas para a vida, Na vida. né? Todo mundo está passando por algum processo difícil nessa vida, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é respeitar o próximo, né? Respeitar o coleguinha. É isso.
Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram falar? Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido no semestre passado a importância e como se desenvolve essa empatia. Porque daqui a um tempo nós seremos colegas de profissão e eu quero muito olhar para vocês e com orgulho falar assim, aprenderam. Olha que profissionais lindas que são, empáticas, acolhedoras e éticas. A gente costuma brincar, né, quando a gente tá falando que quando a gente se formar, se a gente for metade do profissional que você é, a gente já tá feliz. Não seja melhor. Seja melhor. Porque a gente vê muito esse teu lugar da empatia tanto com a sala. A gente sabe, por exemplo, que o semestre passado foi um semestre difícil, né, para todo mundo. Digo assim, até posso falar por mim, pela Nath, pela Rô, porque a gente viveu ali, nós três de mãozinhas dadas o semestre, né? E exatamente. E você brilhantemente sobre lidar com tudo que aconteceu. E você trouxe muito, por exemplo, nas discussões dos estágios, que se saía um pouquinho ali fora do tom, porque as pessoas realmente, elas, é o que você falou, né, nós somos pessoas antes de ser psicólogos, então a gente vai se ferir com algumas coisas e tudo mais, e eu acho a forma como foi tudo conduzido dentro da sala, foi muito bem feito, foi muito brilhante a forma como as coisas aconteceram, né, por isso que a gente brinca e fala assim, nossa, se a gente for que nem o Wellington tá ótimo, vamos embora. Agradeço o reconhecimento, mas eu tenho, assim, uma tese para mim, gente. O papel do professor dentro da graduação é ensinar técnica, é ensinar, né, a teoria. E o que eu me preocupo muito, além da técnica e da teoria, é ensinar para os meus alunos o olhar que a gente precisa ter, né? Eu preciso ser técnico, eu preciso ser teórico, mas eu preciso saber olhar, né? Eu preciso saber como fazer aquilo. Porque se eu não tiver esse olhar que o psicólogo precisa ter, de nada vai adiantar a minha técnica. Até porque no final do dia são seres humanos que estão lidando com seres humanos, né? Exatamente. No final do dia é isso. Todo mundo tá tentando sobreviver ali da melhor forma possível. É sobre. Sim. É né? sobre. Gente, não esquece de... Oi? Calma aí, a gente vai chegar nisso. Hoje eu não esqueci. Mas, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, certo? Do nosso Instagram. Isso. Ativa as notificações, que a gente vai estar postando tudo certinho nos dias certos. Tá lá no Instagram, então segue no Instagram, se inscreve aqui no podcast, curte, comenta e compartilha também para ajudar a gente. E segue o professor também, porque ele posta bastante coisa legal. A gente vai deixar o arroba dele aqui embaixo também no vídeo. E no Instagram agora a gente está colocando várias dicas de livros, né, que a gente leu, se traumatizou juntas, e outros nem tanto. Inclusive, logo mais vai ter mais uma pedrada aí que a gente está lendo de review. Se eu conseguir terminar de ler. Tá difícil, né? Tá difícil. Meninas, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Me chamem mais vezes, adorei estar aqui nesse cenário de verão. Vim até florido. Você veio até a de folhas maravilhoso. hoje, né? Nossa, É verão. É que eu sou uma pessoa muito monocromática, né? Mas eu vim com meus caramelos. Eu ia vir de bermuda, me proibiram. Você que tá em casa, você sabe que eu tô falando com você. Fui censurado. Na verdade, eu só proibi roupa branca. A gente só proibiu roupa branca, porque aí roupa branca estoura. Foi você de casa. Entendeu o recado, né? Gente, obrigada, de verdade. Imagina. Volte mais vezes, a gente super vai gostar de receber você. Só chamar que estarei aqui. Espero que você volte esse semestre agora com a gente de novo. Deus, faculdade, pelo amor de Deus, manda ele de volta pra gente. Não sei. A gente vai fazer pressão. Pelo Daqui menos 20 dias saberemos. Pai, já daqui 20 dias? Preparar a alma. É isso. Gente, obrigada. Até a semana que vem. Tchau. Oi, pessoal. Lila por aqui. As duas humanas deste post não são formadas. São só estudantes. Se precisar, procure o Wellington. Lembrando que o podcast não substitui a terapia. Até mais.